todos, hoje é dia 10 de março de 2023, o tema do vídeo é como evoluir o corpo e a alma. Este vídeo tem como objetivo passar um pouco sobre como ter uma visão expandida da realidade, como expandir a consciência. Expandir a consciência nada mais é do que perceber mais da realidade. Perceber a realidade de uma forma mais abstrata, ou seja, mais ampla. Esse vídeo tem como objetivo também estar divulgando o meu livro, Como Evoluir o Corpo e a Alma. Esse livro estará disponível à venda no site da Amazon, também no site da Wiclap. Esse livro eu procurei passar o essencial, tanto aqui na matéria e principalmente depois daqui, ou seja, questões da aula. Mas, como estamos aqui na matéria, e estamos, obviamente, sujeitos às vicissitudes da vida, obviamente que é necessário que saibamos como viver aqui de uma maneira melhor, mais harmoniosa e não sofrer. Portanto, esse livro é para aqui, na Terra, em carne e também depois. Vou ler aqui o resumo do livro. Quem sou eu? De onde vim e para onde eu vou? O que estou fazendo aqui? Essas três questões são de extrema importância para todo ser entender e que pode lhe servir como um guia para uma vida em harmonia e, consequentemente, o sucesso e a prosperidade em todas as áreas da vida. Nesta obra, procuro esclarecer estas questões de maneira clara e prática, com o essencial a se entender para a evolução do ser. As questões materiais do mundo, como dinheiro, relacionamento e saúde. Além disso, as questões espirituais, como o despertar de consciência, a moral, o que ocorre após a morte, os conflitos familiares, os vícios e muito mais. Essa obra pode trazer maior clareza e ajudar a resolver a maior parte das questões da vida, contribuindo assim para uma vida mais feliz, próspera, em harmonia com as leis de Deus. Esse livro aqui eu fiz com bastante carinho. Recentemente eu editei ele e deixei ele de uma maneira ainda melhor, né? E agora eu acredito que já está pronto para a venda. O valor extremamente acessível para todos. Eu espero que esse livro, muita gente o leia, compreenda as mensagens e contribua para um mundo melhor. O meu trabalho sempre visa o expandir de consciência. Esta é a única solução para um mundo melhor. O expandir de consciência. Enquanto as pessoas não expandirem sua consciência, não há solução. Ou seja, para haver a paz, a harmonia entre todos os seres, é preciso uma expansão de consciência. É preciso que todos percebam a realidade de uma maneira mais ampla. Enquanto isso não acontecer, a paz, a harmonia e o mundo, que já era para ser um paraíso, mas não é, né, devido às pessoas não compreenderem mais amplamente a existência, mas um mundo, um verdadeiro paraíso, não há de existir enquanto que não expandam suas consciências. A quem se interessar, o livro é bem curto, tá? Tem 200 e pouquinhas páginas, uma leitura tranquila, tá? Tem desde as questões aqui do mundo, ou seja, questão de sobrevivência, questão de relacionamento, questão de saúde física, psíquica, mental, né? Saúde como um todo. Além disso, questões espirituais, né? O que ocorre após a morte. As questões também dos vícios, né?
dos conflitos familiares e muito mais, né? Eu acredito que o livro está bem completo, muita informação importantíssima para a vida, de uma forma mastigada e fácil de que todos compreendam e modifiquem suas vidas a partir de agora. Eu acredito que a leitura desse livro e a prática do que está escrito nesse livro pode transformar a vida das pessoas. E como eu disse, está num valor extremamente acessível. Então, para quem se interessar, fica aí a dica. Gostaria de passar uma história para ilustrar um pouco disso. A história do príncipe 5 armas e o ogro de cabelo pegajoso. Havia um príncipe que havia sido treinado por militares, né, que foi para uma floresta e ali foi alertado que havia um ogro de cabelo pegajoso que pegava e comia todos que fossem a essa floresta. Mas o príncipe, destemido, sem medo, ainda assim foi em sua jornada para a floresta. Chegando lá, o ogro parou e falou: "Avante, pare ali." O príncipe, então, olhou para o ogro e pegou sua flecha com um veneno mortal e atirou no ogro. Porém, a flecha pegou no cabelo dele e ficou presa ali. E o ogro continuava ali, enorme. Então, o príncipe pegou sua espada de mais de 1,5 metros de comprimento e atacou-lhe. Porém, a espada também ficou grudada em seu cabelo. Depois disso, o príncipe chutou com a perna direita e sua perna ficou grudada no cabelo. Então chutou com a perna esquerda e também ficou grudada no cabelo pegajoso dele. Então o príncipe resolveu dar um soco mortífero com o braço esquerdo, no qual ficou grudado no cabelo dele. Depois fez o mesmo com o braço direito, no qual também ficou grudado no cabelo dele. Tentou dar um golpe com a cabeça, no qual também ficou grudada no cabelo dele. O príncipe estava todo grudado no ogro, mas ele não sentia medo. O ogro então disse: "Olha, eu nunca vi uma criatura como você, tão destemida, no qual não sente medo. Por que você não sente medo de morrer? Como pode você não sentir medo da morte, sabendo que eu posso acabar com você agora?" Então o príncipe disse: "Bem, eu não tenho medo da morte. A morte é algo que irá ocorrer para todos. Eu tenho dentro do meu estômago um relâmpago. Se você me comer, esse relâmpago irá explodir e matar a nós dois." Então, o ogro, com isto, decidiu libertar o príncipe e deixar ele passar. Esse relâmpago que o príncipe tinha dentro dele, nada mais é do que o conhecimento. O conhecimento não pode ser retirado. O conhecimento permanece. Esse príncipe nada mais é do que uma encarnação anterior do futuro Buda. Essa história tem no livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, para quem quiser ver, né? Ou seja, o conhecimento, ele permanece. Não pode ser tirado. O conhecimento
é a maior arma na qual temos e que não pode ser tirada de nós, nem que tirem a nossa vida e percamos o nosso corpo biológico. Nossa consciência, nosso conhecimento permanece. O conhecimento é a coisa mais importante. Claro que, em primeiro lugar, a sabedoria, depois, abaixo disso, o conhecimento. Essas duas coisas são a mais importante. Como eu já citei, as únicas coisas no qual levaremos daqui da Terra é a sabedoria adquirida, conhecimento e nossa evolução moral. O bem que nós fez também. Para o próximo, né? Claro. Portanto, é importante que saibamos usar de uma maneira muito consciente, muito inteligente, o nosso tempo aqui na Terra e que não desperdicemos todo ele apenas em coisas passageiras, e sim em coisas que são eternas. Uma das coisas extremamente importantes que eu coloco no meu livro é a questão da visão da eternidade, de sermos imortais. É importante que isso esteja muito claro, muito aceito, para que não sofremos. Talvez a maior causa de sofrimento é o medo da morte, o medo de achar que quando morrer será aniquilado, irá acabar tudo. Ou como no caso dos cristãos, que acredita que após a morte será julgado, ou irá para um paraíso, ou para o inferno, condenado eternamente. Isso também remete a muito medo, pois se for no paraíso está tudo bem, mas se for no inferno, está condenado eternamente. Essa é uma visão muito amedrontadora, né? E que não condiz com a realidade. A realidade é que somos seres eternos e que após termos autoconsciência, cada ação nossa está produzindo karmas, que são consequências. Com isso, tudo está sempre em nossas mãos. Toda a nossa vida está sempre em nossas mãos. O resultado de nossa vida nada mais é do que o resultado de nossas ações e as suas consequências. Bastando que façamos ações conscientes com o resultado no qual queremos ter. É muito simples isso de se entender. Se queremos ter resultados positivos, bons, amorosos na vida, façamos ações positivas, boas e amorosas. Obviamente, se fizermos ações negativas, teremos resultados negativos. Isso é muito simples. É preciso ter uma clareza de que somos seres imortais, pura consciência. Estamos aqui como uma alma na qual foi fragmentada até chegar no espírito, depois aqui no corpo biológico, né, temporário, mas que somos seres muito além disto. Que aqui na Terra nada mais é do que uma breve pausa de uma viagem eterna. Aqui na Terra é apenas um breve passeio temporário de nós que somos viajantes eternos. Viajantes do cosmos. Seres imortais. Somos seres imortais. Não vamos morrer. Nosso corpo, uma hora, poderá acabar. Mas a nossa vida não termina. Nossa consciência continua. Nossa vida não tem fim. É importante ter essa consciência e não sofrer. Para não sofrer. Pois, se acharmos que seremos aniquilados quando morrermos, poderemos sofrer. Há muitos que ficam presos, segundo alguns relatos que eu já vi da espiritualidade, que ficam presos muitas vezes no cemitério, achando que estão mortos, ficam ali, deitados, o espírito ali.
deitado, como se estivesse morto e acabado, sendo que apenas o corpo se foi. O ser continua vivinho. Mas, se acredita que está morto, permanece ali deitado, achando que está morto. Muitas vezes fica muito tempo ali em sofrimento. Outros que muitas vezes, apegados à matéria, ficam presos, às vezes em loops mentais. Ou presos às coisas que deixou na Terra, seja uma pessoa, seja coisa material. Preso, às vezes, a uma casa, uma fazenda, ou objetos materiais, dinheiro. É por isso que é tão importante o desapego aqui na Terra, desde já, das coisas daqui da Terra. Pois não somos seres da Terra, somos seres imortais do cosmos, seres galácticos, seres universais, consciências. Se ficarmos presos e apegados apenas às coisas da matéria, estaremos criando com isto nada mais do que viver na Terra e depois acabar aqui atraindo outra vida na Terra, e outra, e outra, e outra, e outra. Apegados aqui, presos aqui. Quando a vida é muito além, muito além. Aqui, uma pequena passagem na qual devemos aproveitar, pois aqui pode ser um paraíso para quem compreende. A vida já é um paraíso. Aqui não precisa ser um sofrimento. Por mais que o mundo crie sofrimento, você pode, pessoalmente, criar um paraíso na sua vida. Uma coisa interessante de se comentar é que o animal ele não tem consciência da sua mortalidade, diferente dos humanos que têm essa consciência. Portanto, o animal ele não, digamos que não sofre com isso, com a morte. Muitos animais nem sabem a diferença, por exemplo, de estar encarnado ou desencarnado. Eles não sofrem. Às vezes eles morrem e acham que estão ainda vivinhos aqui, encarnados, em corpo e osso, em carne e osso. Já vi alguns relatos de dizer que às vezes não é bem, chama espírito, mas vamos dizer espírito, o cachorro fica ali perambulando na casa do dono, se ele ainda estiver apegado àquilo ali, né? Mesmo após desencarnado. Já vi também alguns relatos de diálogos com espíritos que dizem que nesses matadouros, né, que ocorre toda essa carnificina, todo esse sofrimento com os animais, muitos espíritos trabalham ali para tirar a consciência do animal antes dele ser abatido, para que ele nem perceba e já reencarne assim, instantaneamente. Então ele nem percebe, nem sofre. Eu não sei se isso ocorre com todos, ou apenas com alguns, enfim. De qualquer forma, essa é a pior prática, né, que fazem aqui na Terra com os animais. Ficarem abatendo para comer desnecessariamente. Mas, enfim. Tem espíritos que trabalham para evitar o quanto possível o sofrimento dos nossos irmãos animais, do mal que o homem faz a eles. Mas é válido saber que o animal ele não tem essa consciência da sua mortalidade. Então pode-se dizer que ele vive uma vida mais plena. Mas o homem, mesmo com a consciência da sua mortalidade, ele pode viver uma vida tão plena quanto um animal, bastando que não tema, sabendo que é ser imortal. É importante que todos saibam também que quando está chegando a hora do nosso desencarne, todos têm sempre espíritos que cuidam de fazer o desligamento, né, dos fios que grudam o espírito ao corpo,
né, ao perispírito e ao corpo, para que tudo ocorra da maneira mais suave e tranquila possível. Não pense que tem algum ser desamparado, não, todo ser está sempre sendo ajudado, sempre, sempre. Portanto, independente do ser que seja, independente do que tenha feito, sempre tem espíritos ali ajudando, né? E nessa hora, sempre tem espíritos ajudando para que seja a maneira mais suave, tranquila e sem dor possível, né? A ajuda do outro lado espiritual sempre ocorre. O que leva muitos, às vezes, a sofrerem é o próprio apego à matéria de alguns seres, né? Então, às vezes, o próprio ser, de tão apegado à matéria que está, acaba sofrendo. Muitas vezes, resistindo. Quando já se é, por exemplo, a hora de ir, mas o ser resiste, 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 né? Não querendo sair, não querendo deixar o corpo. Isso pode gerar sofrimento. Mas, vale que todos saibam que está sempre sendo auxiliado, sempre sendo ajudado. E nessa hora do desencarne, principalmente, sempre tem uma equipe ali de seres espirituais que estão ajudando para que ocorra da maneira mais suave possível. Só depende também do próprio ser que fique tranquilo quando for a hora, que não resista, né? Fora isso, também gostaria de citar alguns motivos na visão espiritual de uma encarnação. Primeiro motivo, aprendizados. Aqui na Terra, obviamente, estamos sujeitos a muitos aprendizados. Muitos acabam correndo pela dor devido ao que os seres, a estrutura que os seres montaram na Terra. Mas é certo que todo espírito aqui na Terra aprende alguma coisa. Por mais que tenha feito o mínimo na vida, alguma coisa terá aprendido, terá evoluído. Na visão espírita, nas obras do Kardec, ele sempre fala que o espírito nunca regride. Então, mesmo que a existência de um ser aqui na Terra tenha sido feita de uma maneira desproveitosa, alguma coisa terá evoluído, mesmo que seja o mínimo. Então, o aprendizado sempre acontece, sempre, de uma forma ou de outra, com a dor ou com o amor. O espírito que resolve levar uma vida de uma maneira mais correta, sem prejudicar ninguém, sempre contribuindo, né, fazendo o seu máximo, esse terá uma vida mais tranquila, sem tantos problemas. Aquele mais problemático pode ter mais problemas. Outro motivo de uma encarnação são também as provas. Prova nada mais é do que para provar, né? Eles costumam dizer prova, expiação. Prova nada mais é do que você estar sendo provado para ver se realmente aprendeu aquela coisa. É que nem numa escola, na qual você, depois de estudar, você é sujeito a uma prova para ver se na prática realmente aprendeu aquilo. Mesma coisa na Terra. Prova nada mais é do que isso. É você passar por testes para ver se realmente aprendeu aquela lição, né? E fez corretamente a coisa. A maioria dos espíritos, eles encarnam aqui na Terra por livre e espontânea vontade, como já é tão falado pelos espíritos, né? Apenas alguns são encarnações compulsórias, que digamos que são como se fossem forçadas. O espírito às vezes fez muitas coisas ruins e às vezes tem que encarnar de uma forma compulsória, mesmo sem a sua vontade, para ali fazer determinadas coisas que digamos que irá amenizar aquela energia muitas vezes densa, negativa que ele próprio se colocou, né? Outro motivo de uma encarnação na Terra é também a libertação de vícios, né? Aquele ser que é muito tem algum tipo de vício, seja em alguma coisa, substância química, seja vício do sexo, vício de coisas materiais,
qualquer vício que seja, né? Vício de entretenimentos, coisas mentais, né? Bebida, cigarro, qualquer vício que seja. Às vezes o espírito vem aqui na terra, na carne, para ver se liberta disso, para ver se finalmente não está mais apegado a isso. Então, muitas vezes vai passar também por provas, testes, para ver se realmente está liberto daquilo. Eu acho que quem ainda tem algum tipo de vício são, talvez, os espíritos ainda um estágio menos de evolução. Se for para se comparar assim, menos e mais. Na verdade, não é bem assim a coisa, mas talvez no estágio menos evoluído, quando se ainda se tem vícios. Né? Mas a velocidade de evolução do ser só cabe a cada um. Independente se tem vício ou não tem vício, pode se libertar assim e evoluir muito rapidamente, ou também devagar, vai de cada um. E também a libertação de apegos e desejos. Né? Todas as doutrinas espirituais, como o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, sempre prega essa questão de se libertar de Maya, da ilusão, se libertar dos apegos. Né? Buda sempre disse que o que traz sofrimento são os desejos. Quando você extirpa os desejos, acaba o sofrimento. Né? Ou seja, se libertar dos desejos é uma coisa mais importante na Terra. Como eu já disse, limpar todo tipo de apego, seja a pessoa, coisas, vícios, qualquer coisa que seja. Se libertar. Libertar de tudo. Somente quando você se liberta de todos os apegos, você finalmente é livre. Antes disso, você está preso aos apegos, preso à mente, que coloca desejo atrás de desejo sem parar. Então, alguns motivos na visão espiritual de uma encarnação são esses. É claro que vai muito além disso. No livro eu cito muitas dessas coisas também, né, de uma forma mais expandida. Gostaria de citar essa parte aqui. Essa parte da Bíblia. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem o consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Novamente, isso é nada mais aquilo que eu já citei logo no começo do vídeo, que a coisa mais inteligente a se fazer é aqui na Terra não usar todo o tempo apenas as coisas daqui da Terra, materiais, mas principalmente com as coisas eternas. Ou seja, conhecimento, sabedoria, questões morais, se libertar de vícios, ser bom, distribuir amor. Todos aqueles ensinamentos do Mestre Cristo, ele já passou para nós. Nada mais do que isso. Mas devemos sempre ser equilibrados, sempre ser inteligentes. Estamos aqui na Terra sujeitos às coisas, às vicissitudes aqui da Terra. Portanto, jamais desprezar a matéria. Né? Jamais. Estamos aqui na carne, portanto, temos nossas necessidades. Né? E podemos sim ter abundância e prosperidade.
aqui e ao mesmo tempo evoluir como espírito. Basta que tenhamos equilíbrio e saibamos usar o tempo de maneira equilibrada. Já citei diversas vezes que não devemos desprezar a matéria. Estamos aqui na matéria, né? E sujeito às coisas aqui. A coisa mais inteligente é que usemos a matéria, aproveitemos dos recursos, tecnologia, as benesses todas que possamos ter, mas sem apego. Basta que não tenhamos apego. Não fiquemos presos achando que a vida é só isso. Usemos as benesses aqui da matéria da forma mais plena possível, porém sem nos apegarmos a isto, sem ficarmos presos a isto. É somente isto. Eu acho que não é sábio nem inteligente desprezar a matéria e viver como, sei lá, um mendigo, ou não usar as coisas da tecnologia, de tudo de bom que já temos disponível. Não, podemos usar tudo isso sem nos apegarmos a isso. Então não há problema algum. Eu acho que isso é a coisa mais inteligente a se fazer. Para finalizar o vídeo, eu gostaria de passar a questão do qual o sentido da vida. Muitos às vezes entram em depressão ou ficam tristes. Muitos chegam a partir de uns 40, 50 anos a não verem mais sentido na vida, quando às vezes já não tem mais que trabalhar ou não tem mais tantos compromissos. Então, às vezes somente nesse momento que param para se olhar para dentro, para pensar um pouco, né? Muitas vezes acabam ficando sem ver sentido na vida. O sentido da vida é muito simples. Basta que você sinta aquilo no qual faz seu coração palpitar, no qual faz você estar extremamente pleno, feliz. Isso é muito, às vezes, pessoal de cada um. Mas uma coisa que é universal e funciona para qualquer um, que vai fazer seu coração palpitar sem dúvida nenhuma, que vai para qualquer ser funcionar, é ajudar ao próximo. Qualquer ajuda que você fizer ao próximo vai fazer seu coração palpitar. Vai te dar dopamina, endorfina, serotonina, vai te fazer extremamente bem, instantaneamente. Isso pode... você não precisa nem acreditar em mim, basta que você faça na prática. Faça qualquer tipo de ajuda a um ser na prática. Qualquer tipo de ajuda que for. Pode ser a ajuda mínima que for. Um simples bom dia para um ser na rua. Dar um prato de comida para um ser que está com fome na rua. Qualquer tipo de ajuda que você puder fazer. Qualquer tipo de ajuda. Por menor que seja. Você sentirá na hora. Claro que se for feito de coração, sinceramente, e sem estar fazendo apenas para receber isto, mas fazendo espontaneamente, sem esperar nada, apenas dando, de coração. Assim como uma mãe dá amor ao seu filho, sem esperar nenhuma recompensa. Quando se faz um tipo de ajuda dessa maneira, se doando sem esperar nenhuma recompensa, então você sentirá a recompensa instantaneamente. Isso faz qualquer coração palpitar. Isso o Criador fez, provavelmente, com uma maneira de que todos os seres estejam sempre se ajudando. Isso pode ser percebido, eu acredito que isso já esteja programado na psique de todos os seres, não só humanos, mas qualquer ser, um animal, qualquer coisa. Isso pode ser percebido quando um ser está numa situação de perigo, por exemplo, uma coisa às vezes de vida ou morte. E outro ser é como se fosse
atraído como uma força irresistível a querer salvar aquele ser. Isso acontece o tempo todo. Tem um relato uma vez de um policial, o qual viu um ser que estava prestes a se suicidar, pular de uma ponte. Então o policial foi ali e tentou agarrar-lhe. E iria cair junto com ele, se não fosse um outro policial que segurou os dois e pôde o salvar. O segundo policial, o primeiro policial, ele disse que era uma força irresistível dele ir tentar salvar aquele homem. Que se ele não fizesse isto, ele não iria conseguir viver mais pro resto da vida. Ou seja, ele se sacrificou, quase morreu junto com a outra pessoa. Mas a força de tentar salvar aquele era tão grande que ele não pôde resistir. Isso acontece também no reino animal o tempo todo. Você parar para ver algum documentário, você vai ver como que os animais sempre protegem o outro, né? E muitas vezes eles se colocam em riscos até da própria vida para salvar o outro. Isso é uma força que provavelmente está gravada na nossa psique, que é praticamente irresistível. E é feito assim, para que assim todos os seres contribuam um com o outro, se ajudem, se amem, se respeitem. Por isso que é feito assim. Ou seja, o sentido da vida é buscar o sentido da alma, aquilo que te faz realmente feliz, e ter a coragem de fazer isso. Mas, como eu disse, por mais que você às vezes não saiba, esteja perdido o que fazer da vida, qualquer tipo de ajuda que você fizer a algum ser da vida fará seu coração palpitar. Você pode pegar aquilo no qual você é muito bom, né? Você sabe mais do que os outros. E se isso fizer seu coração palpitar, faça isso. Faça isso. Tenha coragem, não tenha medo. E aquilo no qual você souber mais que os outros, se puder compartilhar e ensinar os outros, é uma forma muito bela de também ajudar. Tem uma citação do livro do Campbell que eu gostaria de passar. Isso aqui também está no livro O Herói de Mil Faces. A recusa à convocação converte a aventura em sua contraparte negativa. Aprisionado pelo tédio, pelo trabalho duro ou pela cultura, o sujeito perde o poder da ação afirmativa, dotada de significado, e se transforma numa vítima a ser salva. Seu mundo florescente torna-se um deserto cheio de pedras e sua vida dá uma impressão de falta de sentido. Mesmo que, tal como o rei Minos, ele possa, através de um esforço tirânico, construir um renomado império, qualquer que seja a casa por ele construída, será uma casa da morte, um labirinto de paredes ciclópicas, construído para esconder dele o seu minotauro. Tudo o que ele pode fazer é criar novos problemas para si próprio e aguardar a gradual aproximação de sua desintegração. Isso está acontecendo às vezes o tempo todo também, né? Quando as pessoas elas não fazem aquilo no qual faz seu coração palpitar, não fazem o sentido da sua alma, presa às coisas às vezes do mundo, presa às vezes aos prazeres do mundo e os confortos, muitas vezes deixam de fazer aquilo que deveriam estar fazendo, ou porque estão presos também a alguém, circunstâncias, etc. Por apego às circunstâncias, pessoas, confortos, medo de sair da zona de conforto, deixa às vezes de fazer aquilo que daria sentido para a sua alma. E isso leva ao sofrimento inevitavelmente. Cada ser precisa fazer a jornada do herói, de buscar aquilo que realmente faz sua vida fazer sentido. Né? Basta que você sinta aquilo que te faz muito bem. Se aquilo que te faz muito bem
não está prejudicando nenhum ser, está contribuindo, provavelmente seja isso que você deve fazer na vida. Mas isso é algo muito pessoal e deve ser sentido, né? A prática do autoconhecimento, de sempre estar se olhando para dentro, fará você encontrar mais cedo ou mais tarde aquilo no qual deve ser feito na vida. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor, tenham gostado desse conteúdo. A quem se interessar no livro, os links estarão na descrição. Comprando, você não só receberá um material que pode transformar a sua vida, além disso estará contribuindo para esse trabalho, né, de expansão de consciência que eu venho fazendo já faz anos para os seres. Desejo muita paz, muita luz no coração de cada ser. Deus abençoe e ilumine sempre.